Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu convido você a se inscrever no nosso canal e assistir todos os outros vídeos que temos aqui. Temos vários vídeos sobre o Livro de Mórmon Comentado e outras séries também disponíveis aqui no canal. Hoje vamos ler e comentar dois blocos de escrituras. Primeiro, Nef 22, versículo 27 e 31. Então hoje vamos encerrar primeiro Nef, lembrando que iniciamos lá na introdução do livro de Mórmon, passamos todo o primeiro Nef, hoje estamos concluindo o primeiro Nef e também vamos iniciar hoje segundo Nef, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Eu faço a leitura desses versículos, depois tiramos algumas lições, comentários sobre como podemos aplicar certos princípios em nossa vida, sempre de uma ótica diferente do normal que costumamos ver, e lembrando que eu pego apenas alguns pontos, né? A intenção não é fazer uma cobertura completa do conteúdo, nem do contexto histórico, nem de todos os significados que contém cada versículo ou cada capítulo, mas é tirar lições específicas, aplicáveis, que nós possamos aplicar ainda hoje de maneira muito prática e simples. Essa é a ideia do conteúdo aqui do canal. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado no Facebook, no Instagram, no Telegram, estamos também no Spotify e no YouTube. E agradeço a todos que têm compartilhado o conteúdo, que têm comentado, curtido, é muito, muito importante. E agradeço a todos que estão seguindo o canal, o Caminho do Discipulado. Se você é novo aqui, eu tenho que falar uma coisa. Nós vamos fazer a leitura e comentário desses versículos, mas também nós temos 3 quadros durante o episódio. O primeiro quadro se chama Curiosidade, onde nós trazemos uma curiosidade interessante para você. O segundo quadro é uma história de fé, uma história para motivar, para aumentar a sua fé e para trazer aí mais luz e esperança, né? Uma história bem legal, bem inspiradora. E o terceiro quadro é pergunta e resposta. Então trazemos uma pergunta, você pode enviar a sua pergunta ou trazemos uma pergunta e então também a resposta, tá bom? Então vamos iniciar o dia de hoje, vamos iniciar esse episódio. Espero que você esteja bem, que seu dia seja muito melhor após passarmos alguns minutos juntos aqui, eu e você, ouvindo e lendo esses versículos de hoje e também com os quadros. Vamos iniciar agora com o quadro Curiosidade, depois o quadro História de Fé, logo após eu faço a leitura, os comentários e lá no final eu vou responder uma pergunta bem interessante. Então convido você a ficar até o final desse episódio e muito obrigado pela sua companhia. Curiosidade. Todos nós somos acostumados, né, pelo menos no Brasil, a termos exemplares do Livro de Mórmon, muitas vezes de forma gratuita, por meio dos missionários, ou por um preço muito baixo, né, quando temos que comprar, adquirir. Mas, fazendo uma pesquisa na internet, podemos ver que existem vários lugares em que o Livro de Mórmon ele é vendido por vários valores. Por exemplo, uma pesquisa na Amazon, que é um dos sites que mais vendem livros, né, um dos maiores sites de venda de livros online, podemos encontrar o Livro de Mórmon entre R$4 e R$800. Isso foi uma pesquisa rápida que eu fiz, eu pude encontrar o Livro de Mórmon nesses valores. E interessante também que um registro que temos aqui na internet fala sobre sobre livros antigos, né, que valiam muito, e tem um relato sobre o Livro de Mórmon, e diz o seguinte, olha só o que diz aqui, ó. 35 milhões de dólares. Esse foi o preço pago pelo manuscrito do Livro de Mórmon, datado de 1830. O livro, conhecido por Manuscrito do Tipógrafo, foi ditado por Joseph Smith, primeiro presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e foi adquirido em 2017. Ele se tornou no manuscrito mais caro já vendido em um leilão. História de fé. Essa história foi contada pelo elder Cláudio R.M. Costa na Conferência Geral de outubro de 2007. Ele falou o seguinte: recentemente li um texto na internet que expressa a urgência de não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Em julho
de 2007, o Brasil acompanhou o maior acidente aéreo de sua história. 199 pessoas morreram, incluindo passageiros, trabalhadores, tripulação e outros que se encontravam no local. O texto que menciono agora foi colocado no mural da companhia aérea pelo esposo de uma das comissárias que morreram no acidente. Chama-se O Amanhã, Se o Amanhã Nunca Vier, e se baseia em um poema de Norma Cornett-Mark, e diz o seguinte: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu a abraçaria, beijaria você e a chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada olhar, cada sorriso, cada palavra sua, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para parar e dizer, eu te amo, em vez de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, nosso último momento, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, junto de você, em vez de pensar, tenho certeza de que outras oportunidades virão, posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, e teríamos uma segunda chance para fazer as coisas da maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos eu te amo, e por certo, nova chance de dizer um para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas no meu caso, não há. Não tenho mais você aqui. E hoje é o nosso último dia, nossa despedida. Então, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. E espero que nunca se esqueça disso. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. E hoje pode ser a última chance de apertar a mão da pessoa que você ama e demonstrar tudo o que sente. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Pois se o amanhã nunca vier, você com certeza se arrependerá pelo resto da vida, por não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, numa conversa, num abraço, num beijo. Porque estava ocupado demais para dar àquela pessoa o que acabou sendo o seu último desejo. Então, abrace bem forte seu amado ou sua amada, seus amigos, sua família, hoje. E sussurre no seu ouvido o quanto os ama e o quanto os quer junto de você. Gaste tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã nunca vier, você não terá de se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue. Primeiro Nef, capítulo 22, versículos 27 ao 31. Eis que agora eu, Nef, digo-vos que todas estas coisas acontecerão de acordo com a carne, mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no Santo de Israel, caso se arrependam. E agora, eu, Nef, termino, porque não me atrevo a falar mais sobre essas coisas por enquanto. Portanto, meus irmãos, quisera que considerasseis verdadeiras as coisas que foram escritas nas placas de latão, e elas testificam que o homem deve ser obediente aos mandamentos de Deus. Não deveis, portanto, supor que eu e meu pai fomos os únicos a testificá-las e a ensiná-las. Portanto, se fordes obedientes aos mandamentos e perseverardes até ao fim, sereis salvos no último dia. E assim é. Amém. E o primeiro comentário de hoje está no versículo 28
de 1 Nef, capítulo 22, versículo 28, que diz assim: Mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no Santo de Israel, caso se arrependam. A palavra segurança, buscando fazer uma pesquisa rápida, ela tem origem do latim, que é securitas, que significa condição ou estado de estar livre de perigo ou dano. Essa palavra era formada por securos, que significa livre de cuidados ou sem medo, e o sufixo itas, que indica qualidade ou uma condição. Então, segurança também significa sem medo. O termo passou a ser utilizado na Idade Média para indicar a proteção da vida e dos bens das pessoas. Com o tempo, o conceito de segurança evoluiu e se expandiu para abranger diversas áreas, como a segurança física, segurança da informação, a segurança do trabalho. Mas a origem da palavra segurança é essa. Significa a palavra sem medo, ou seja, você não precisa ter medo. Uma pessoa segura é uma pessoa que não tem medo. E aqui diz assim: todas as nações, tribos e línguas habitarão em segurança no Santo de Israel. Então podemos trocar, agora entendendo o significado da palavra segurança, podemos trocar aqui por todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão sem medo no Santo de Israel. Então essa é a promessa. Só que essa promessa vem com uma condicionante. Tem algo que condiciona o fato de essa promessa poder se cumprir. Então todas as tribos, línguas e povos habitarão sem medo no Santo de Israel. E agora a condicionante: caso se arrependam. Então a verdadeira segurança espiritual que nós podemos ter é a segurança de não precisar viver com medo. É a segurança de poder viver sem medo. E podemos ter esse modo de vida, de poder viver sem medo em nossas vidas em Jesus Cristo, caso nos arrependamos. Então, o arrependimento, ele nos traz segurança em Cristo. E a segurança, em sentido espiritual, significa sem medo. Ou seja, quando nós nos arrependemos, nós não temos nada a temer. Uma pessoa que procura estar se arrependendo, melhorando, se aperfeiçoando, ela não precisa ter medo. Ela tem segurança em Cristo. Ou, como está aqui no versículo 28, segurança no Santo de Israel. E agora vamos para a leitura do segundo bloco de hoje. Vamos iniciar segundo Nef. Que legal, terminamos o primeiro Nef e agora vamos iniciar segundo Nef, segundo livro de Nef. Convido você, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, a voltar lá depois e assistir desde o início, ouvir desde o início. Vai ser bem interessante, temos muitas lições e já podemos aprender muitas coisas aqui nesse primeiro Nef, Agora vamos iniciar então o segundo livro de Nef. Eu vou ler agora segundo Nef, capítulo 1, versículo 1 ao 10. E diz assim: Então aconteceu que depois de eu, Nef, haver acabado de ensinar meus irmãos, nosso pai Lei também lhes disse muitas coisas, e narrou-lhes as grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles, ao tirá-los da terra de Jerusalém. E falou-lhes de suas rebeliões, quando estavam sobre as águas, e da misericórdia de Deus, salvando-lhes a vida, para que não fossem tragados pelo mar. E falou-lhes também sobre a terra da promissão que haviam alcançado. Quão misericordioso o Senhor havia sido, avisando-nos para fugirmos da terra de Jerusalém. Pois eis que, disse ele, tive uma visão pela qual sei que Jerusalém foi destruída. E se houvéssemos permanecido em Jerusalém, teríamos também perecido. Mas disse ele: Não obstante nossas aflições, recebemos uma terra de promissão, uma terra escolhida acima de todas as outras, uma terra que, segundo o convênio que o Senhor fez comigo, será uma terra para a herança de minha posteridade. Sim, o Senhor concedeu esta terra por convênio a mim e a meus filhos, para sempre, e também a todos os que forem tirados de outros países pela mão do Senhor. Portanto, eu profetizo de acordo com o Espírito que opera em mim, que ninguém virá para esta terra, a menos que seja trazido pela mão do Senhor.
Portanto, esta terra é consagrada àqueles que ele trouxer. E se acontecer que o sirvam de acordo com os mandamentos que ele deu, será uma terra de liberdade para eles. Portanto, jamais serão reduzidos à escravidão. Se o forem, será por causa de iniquidade. Porque se houver muita iniquidade, a terra será amaldiçoada por causa deles. Mas, para os justos, será abençoada para sempre. E eis que é prudente que esta terra não chegue ainda ao conhecimento de outras nações, pois eis que muitas nações ocupariam totalmente a terra, de modo que não haveria lugar para uma herança. Portanto, eu obtive uma promessa, de que se aqueles a quem o Senhor tirar de Jerusalém guardarem seus mandamentos, prosperarão na face desta terra e permanecerão ignorados de todas as outras nações, a fim de que ocupem esta terra para si próprios. E se guardarem seus mandamentos, serão abençoados na face desta terra, e não haverá ninguém para molestá-los, nem para tirar a terra de sua herança, e habitarão em segurança para sempre. Mas eis que quando chegar o tempo em que degenerarem, caindo na incredulidade, depois de haverem recebido tão grandes bênçãos das mãos do Senhor, tendo conhecimento da criação da terra e de todos os homens, conhecendo as grandes e maravilhosas obras do Senhor desde a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, possuindo todos os mandamentos desde o princípio, e tendo sido trazidos para esta preciosa terra de promissão pela sua infinita bondade, eis que digo: se chegar o dia em que rejeitarem o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, seu Redentor e seu Deus, eis que sobre eles recairão os julgamentos daquele que é justo. Um comentário desse trecho que acabamos de ler está em 2 Néfi, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Na verdade é uma lição aqui, tá? Eu não vou ler todos os versículos de novo, mas aqui fala que depois que Néfi acabou de ensinar seus irmãos, Lei também falou muitas coisas para eles. E o que Lei falou para eles? Olha só que interessante. Aqui no final do versículo 1 diz assim: narrou-lhes as grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles ao tirá-los da terra de Jerusalém. No versículo 2 diz: salvando-lhes a vida para que não fossem tragados. E no versículo 3 diz: e falou-lhes também sobre a terra da promissão, quão misericordioso o Senhor havia sido. Então é interessante aqui que Lamã e Nemuel, eles precisavam ser lembrados das bênçãos que eles tinham na sua vida. Eles não eram capazes de reconhecer as bênçãos que eles tinham na sua vida, as bênçãos que eles tinham recebido. E por isso talvez eles não viviam com um coração grato, não estavam dispostos a fazer a vontade do Senhor e nem acreditavam nas coisas do Senhor, porque eles não conseguiam ver a mão do Senhor na sua vida. E eles precisavam ser lembrados. Aqui no versículo 1, 2 e 3, é Lei lembrando eles das muitas coisas. Aqui fala das grandiosas coisas que o Senhor fizera por eles, está no versículo 1. Então, eles precisavam ser lembrados das grandiosas coisas que Deus tinha feito por eles. E isso é uma lição importante para nós. Será que nós somos assim também? Será que nós precisamos que alguém nos lembre das coisas que Deus tem feito por nós, das bênçãos que nós já temos na nossa vida? Será que nós precisamos que Deus nos lembre de tudo que Ele tem feito por nós? Será que nós precisamos de que uma grande dificuldade, um problema de saúde, um problema familiar seja necessário para nos lembrar da mão do Senhor, o quanto Ele já tem feito por nós em nossas vidas? Então que nós possamos tirar uma lição aqui, que nós sejamos proativos em lembrar das coisas que o Senhor tem feito por nós, que Ele já fez. Quantas coisas o Senhor já fez por cada um de nós. E faz muito bem nós separar um tempo, organizar nossos pensamentos e voltar a lembrar dessas coisas. Talvez registrar
um diário as bênçãos que Deus tem concedido. Quantas bênçãos nós temos em nossa vida? Bênçãos de saúde, trabalho, liberdade, família, conhecer o Evangelho, conhecer as Escrituras, ter as Escrituras no nosso próprio idioma, poder estudar as Escrituras, poder enxergar, poder ouvir, poder entender, poder ter a internet para poder ter acesso a mais conhecimento. Então, quantas bênçãos e quantas coisas nós temos em nossa vida, que nós possamos aprender aqui com Lamã e Lemuel e que conosco seja diferente, que nós não precisemos que alguém nos lembre das bênçãos que nós temos, que nós não precisemos que alguém fique nos lembrando para não esquecer das muitas coisas e grandiosas coisas que o Senhor já tem feito por cada um de nós em nossas vidas. Outro comentário sobre esse bloco de escrituras está em 2 Nef, capítulo 1, versículo 10. Aqui, você já ouviu falar, né, sobre aquela frase, a expressão, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Essa frase ela é atribuída às histórias em quadrinho do Homem-Aranha, que depois se tornou um filme, em que o autor usou essa frase na história, mas fontes indicam que não é dele, não é do autor do Homem-Aranha essa frase. Não se tem a fonte segura, assim, mas se atribui até a Thomas Edison ou a Voltaire essa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O versículo 10, ele para mim significa esse conceito. Para mim, o versículo 10 de 2 Nef 1, ele indica essa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos ler então, para ver se conseguimos entender e identificar esse conceito, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vou ler agora o versículo 10, diz assim: mas eis que quando chegar o tempo em que degenerarem, caindo na incredulidade, depois de, olha os privilégios, os poderes, depois de haverem recebido tão grandes bênçãos das mãos do Senhor, tendo conhecimento da criação da terra e de todos os homens, conhecendo as grandes e maravilhosas obras do Senhor desde a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, possuindo os mandamentos desde o princípio, todos os mandamentos desde o princípio, e tendo sido trazidos para esta preciosa terra de promissão, pela sua infinita bondade, eis que vos digo, se chegar o dia em que rejeitarem o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, seu Redentor e seu Deus, eis que sobre eles recairão os julgamentos daquele que é justo. Então aqui fala sobre muitos privilégios, muitos poderes que nós podemos receber, o conhecimento da criação da terra e de todos os homens, as grandes e maravilhosas obras do Senhor, a criação do mundo, o poder, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas pela fé, temos acesso a todos os mandamentos desde o princípio, tendo sido conduzidos a uma terra da promissão. Se após isso uma pessoa escolher rejeitar o Santo de Israel, então sobre ela recairá os julgamentos daquele que é justo. E o que significa rejeitar o Santo de Israel? A palavra rejeitar pode ter alguns significados, como refutar, mas o significado que eu mais gosto é abandonar. Abandonar. A palavra rejeitar também significa abandonar. Então, que nós possamos tomar cuidado, né, para que em nenhum momento nós abandonemos o Salvador Jesus Cristo. Abandonar pode significar deixar para trás, deixar para segundo plano em nossa vida. Que Cristo, ele seja o motivo e o centro da nossa vida, das nossas ações, das nossas palavras, do nosso modo de viver. E que nós possamos lembrar desse versículo de 2 Nef, capítulo 1, versículo 10. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se após eu ter recebido todo o conhecimento da criação da terra, de todos os homens, tendo conhecido as grandes e maravilhosas obras do Senhor, tendo sabido mais sobre a criação do mundo, tendo recebido o poder de fazer todas as coisas, que eu posso usar essas bênçãos para abençoar outras pessoas, para levar adiante a obra do Senhor aqui na terra.
e que isso não acabe em mim, que essas bênçãos e esses privilégios, eles sejam usados para benefício da obra do Senhor. E a obra do Senhor é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, ou seja, ajudar os homens, e aí envolve homens e mulheres, a progredirem espiritualmente. Então, que nós possamos usar esses grandes poderes que recebemos, usando a linguagem do Homem-Aranha, esses grandes poderes que nós recebemos, que nós possamos usá-lo para cumprir nossa responsabilidade de ajudar no reino do Senhor, ajudar mais pessoas a serem abençoadas. E que nós não vamos pelo outro caminho, que é o caminho de rejeitar o Santo de Israel, de abandonar Cristo, de deixar Cristo em segundo plano na nossa vida, ou deixar Cristo para trás. Que nós jamais deixemos Cristo para trás, porque Ele jamais nos deixou para trás. Ele jamais deixou com que nós ficássemos abandonados. Pelo contrário, Ele entregou sua vida, Ele deu sua vida, Ele carregou a cruz por cada um de nós. Cristo jamais nos deixou para trás. Cristo jamais nos rejeitou e Ele jamais faria isso conosco, porque Ele nos ama. Então, que nós possamos também não rejeitar o Santo de Israel, o verdadeiro Messias, o nosso Redentor e o nosso Deus. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: eu tenho um testemunho da igreja e tenho um testemunho do livro de Mórmon. Mesmo assim, tenho muita dificuldade em compartilhar o livro de Mórmon com meus amigos e com as pessoas ao meu redor. Como posso fazer para vencer essa dificuldade de conseguir compartilhar o Evangelho e o livro de Mórmon com outras pessoas? É uma ótima pergunta. Então, em relação especificamente ao livro de Mórmon, sobre compartilhar o livro de Mórmon, hoje na igreja, já é comprovado, muitas pessoas que têm vindo para a igreja, conhecido a igreja, inclusive se tornado membros da igreja, têm vindo por meio de um primeiro contato através da internet. Pessoas que conheceram a igreja através de filmes no YouTube, através de podcasts, através de postagens nas redes sociais. Então, lembre-se que você não precisa só compartilhar o Evangelho, digamos que a maneira antiga, apenas batendo porta ou apenas com seus vizinhos da sua rua, do seu bairro. Hoje está muito mais fácil compartilhar o Evangelho. Você pode compartilhar o Evangelho compartilhando materiais da igreja na internet, nas suas redes sociais, compartilhando alguma experiência que você teve no último final de semana na igreja. Fazendo essas coisas é uma forma como você pode compartilhar o Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor e pessoas que estão próximas ou distantes. Ou isso possibilita que você compartilhe o Evangelho com muitas pessoas, inclusive pessoas que estão muito longe de você, que você nem sabe quem são, mas que vão ter acesso à sua mensagem e assim vão poder receber o Evangelho. Então essa é uma dica sobre como compartilhar o Evangelho. Use a internet, compartilhe através da internet. Se você tem dificuldade de falar pessoalmente, isso também não significa que você não tenha um testemunho. Cada pessoa tem um perfil, tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são menos comunicativas e tá tudo bem, tá? Apenas compartilhe da melhor maneira, aquela que você se sente melhor. E eu recomendo que você use a internet porque é um meio muito fácil, simples e que você pode fazer chegar o Evangelho a muitas pessoas. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você consiga tirar alguma lição, algo que o inspire a ser melhor, a melhorar seu caminho do discipulado. Desejo tudo de bom na sua vida, que você possa ser muito feliz em tudo que você fizer. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.